E hoje a gente vai falar da contagem dos estados para partículas livres unidimensionais. Primeiramente, você tem que saber resolver o problema para uma partícula e a partir daí você consegue estender esses resultados, você consegue generalizar para sistemas com mais de uma partícula e até sistemas de mais dimensões. Nesse nosso caso, a gente começa analisando o caso de uma partícula livre, só que ela vai estar vinculada, vai estar presa numa região que a gente chama de poço de potencial infinito. O potencial não é infinito em si, porque isso implicaria energia infinita. A gente fala que o potencial é um poço quadrado infinito por causa do formato dele de poço, geometricamente no desenho. E quando a gente fala que potencial ou a energia potencial ela é infinita, quer dizer que a gente está extrapolando para a nossa energia ser tão alta, tão grande, que ela é muito maior que a energia da partícula que está submetida a esse potencial. Existem vários exemplos de aplicação sobre isso. O principal é uma partícula, por exemplo, um elétron em um fio elétrico. Ele pode se mover aquela região ali, não pode sair pelas extremidades, ele está preso num poço quadrado infinito. Pode modelar por aí que funciona muito bem. O poder de penetração da função de onda na região classicamente proibida. Na mecânica quântica elementar que vocês estudaram nas disciplinas específicas, em relação a isso, a nossa função de onda ela vai existir nessa região aqui, onde eu setei que o potencial é zero por comodidade, mas poderia ser uma constante diferente de zero. E aí aqui, o poder de penetração da onda na região classicamente proibida, que seria essa região de energia potencial mais alta que a energia da partícula, a distância, na verdade, que a função de onda leva para decair um fator 1 sobre E. A gente chama de onda evanescente, né? Nessas regiões em que a energia potencial é maior do que a energia da partícula, a partícula tem probabilidade de passar, só que a função de onda ela vai decaindo exponencialmente. A gente chama isso de onda evanescente, em analogia com a ótica mecânica. Quanto mais intenso é o potencial, menor o poder de penetração na região classicamente proibida. Quando a gente generaliza esse potencial, dizendo que ele é muito grande ou que tende ao infinito, o poder de penetração da tua onda evanescente na região classicamente proibida é zero. Isso leva a condições de contorno. Quer dizer que a tua função de onda ela tem que se anular nas extremidades 0 e L, porque de 0 para baixo, potencial tende ao infinito, então a onda não vai passar para ali por causa que o poder de penetração na zona classicamente proibida, que é essa região mais escura, o poder de penetração da função de onda nessa região é zero. Ela não vai penetrar aí, e nem acima de L. Então, você tem que resolver a equação de Schrödinger para essa partícula na região de 0 a L, que a gente pode considerar que é uma região que a partícula está livre. Desconsiderando os efeitos das extremidades 0 e L, a gente diz que a partícula é livre porque ela está sujeita a uma ausência de forças, já que o potencial é uma constante, nesse caso a gente setou como zero, o potencial sendo uma constante não tem força, porque a força é menos o gradiente do potencial. Em uma dimensão é menos a derivada do potencial. Então, é uma região que a partícula é livre de forças. Para resolver esse tipo de problema, a gente tem que conhecer o Hamiltoniano, o operador Hamiltoniano do sistema. Como eu vou resolver na região entre 0 e L, que é uma região em que o potencial foi setado como zero, mas eu falei para vocês, poderia ter setado como uma constante, o Hamiltoniano vai ser composto apenas do termo de energia cinética. E a energia cinética você pode escrever como P ao quadrado sobre 2m. No caso, eu tenho apenas a direção x, então eu vou chamar de px ao quadrado sobre 2m. Se você pegar a representação do operador de momento da direção x na mecânica quântica, você vai ver que ele pode ser escrito como h cortado sobre i derivado em x. Então, o quadrado desse momento, se eu substituir aí dentro, a expressão 1, que representa o Hamiltoniano desse sistema, vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada de segunda ordem na direção x. Então vejam que só tem o termo de energia cinética, E a energia cinética ela é estritamente relacionada com a concavidade da função de onda. Quanto mais côncava a função de onda, mais energética ela é. Quanto mais ela oscilar a sua concavidade, também mais energética ela será. Esse operador tem que ser aplicado numa função de onda. E essa função de onda vai obedecer a certas condições de contorno lá na frente. Mas esse operador, que representa esse sistema físico aqui, que eu vou resolver na região de 0 até L, ele tem que me corresponder a uma equação de autovalores. E essa equação de autovalores nada mais é do que a equação de Schrödinger independente do tempo. Ao substituir a representação do operador 1,
eu obtenho isso aqui. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada de segunda ordem da função φ de x em relação a x. Isso é igual a energia vezes φ de x. Eu vou organizar essa expressão e posso escrever dessa maneira, bem aqui. Eu multiplico a expressão 2 por menos 2m sobre h cortado ao quadrado e depois coloco todo mundo no mesmo membro. Eu obtenho essa expressão que você vê aí, que, se você lembrar, é a mesma expressão de um oscilador harmônico, que é a equação que mais aparece na física, né? Vejam como você pode escrever isso aqui. Esse termo aqui, que é o número de onda, o k ao quadrado, obviamente ele é 2me sobre h cortado ao quadrado. Se a equação é a equação do oscilador harmônico, a gente já conhece a solução. Uma das formas possíveis de escrever a solução geral da equação 3 é uma combinação linear de senos e cossenos. E aí, essa solução geral, que é a combinação linear de senos e cossenos, ela deve satisfazer condições de contorno específicas. No caso, a função de onda se anular na extremidade que eu setei como zero, a função de onda se anular em L, que são justamente os pontos onde você começa a ter o potencial que tende ao infinito, e o poder de penetração da função de onda na região classicamente proibida vai ser zero. Você não vai ter onda evanescente aí. Basicamente, de zero para trás, a função de onda deve anular-se, e de L para frente também. Então, isso me fornece, essa extrapolação do poço infinito, me fornece uma modalidade de condições de contorno, que são condições basicamente de confinamento. A partícula vai ficar sujeita a um potencial e só vai ser livre para se mover de 0 até L. Na mecânica quântica, qualquer espécie de confinamento leva à quantização do número de onda, que a gente vai ver agora. E isso leva à quantização da energia, já que o número de onda e energia possuem uma relação entre si. Mas como é que funciona isso, meu amigo? Vamos ver, né? Então tá aqui, você tem o seu potencial. Vou aplicar a primeira condição de contorno. A função de onda, quando x é igual a zero, ela deve ser igual a zero. Se eu substituir na expressão da solução geral, eu vou ter a vezes seno de zero, mais b vezes cosseno de zero. O seno de zero é zero, então esse termo vai desaparecer. A vezes zero é zero. O cosseno de zero é igual a 1. Então vai sobrar desse lado apenas b. A conclusão que você vai chegar é que a constante b é igual a zero. A gente discute isso um pouco quando fala de série de Fourier, na questão de que aqui, dentro dessa região, você não poderia ter cossenos, por exemplo, por causa da simetria do teu poço infinito. Se fosse um poço que fosse de menos L sobre 2 a L sobre 2, por exemplo, as soluções teriam paridade definida e as duas soluções possíveis seriam combinações de... Eu teria cossenos e senos simultaneamente. Mas devido ao colocar o poço de 0 até L, e a função de onda deve se anular na origem, o cosseno não cabe aqui, porque o cosseno, a partir do valor inicial, ele começa com um valor diferente de zero. Então não é que nem o seno se encaixa completamente aqui, ele se encaixa perfeitamente. Ele começa em zero, e aí o fator L, ele serve de um fator de escala no argumento da função, que a gente vai ver, para fazer ajustar os outros zeros que porventura aparecerem aqui dentro dessa região. Você vai ter a seguinte expressão: já que o termo B é zero, a tua função de onda que você vai considerar para a próxima condição de contorno é você escrever que o teu φ de x ele é um A seno de kx. Aplique a segunda condição de contorno, que é aquela que diz a função de onda quando x é igual a L deve ser igual a zero. Quando eu substituo isso na minha nova representação da solução geral, isso aqui é igual a zero. Você tem duas soluções possíveis. O A é igual a zero, mas não serve, porque isso te leva à solução trivial. Meu seno de KL é igual a zero. Aí você vai ter que enxergar quais são os valores do seno que zero. Desenhe um círculo trigonométrico e coloca lá a tabelinha 0, 1, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. Coloque lá que você vai ver. Você vai concluir que todas as vezes que o seno for um múltiplo de π, ele vai ser zero. Você vai comparar os argumentos e você vai concluir que k vezes L é igual a um n vezes π. Esse n ele pode ser um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora. Eu não vou colocar o meu L como valores negativos, porque o número de onda ele vai ser associado também aos comprimentos de onda. E eu não tenho comprimento de onda negativo. Eu também não vou pegar o meu n igual a zero, porque isso me dá a solução trivial. Então, o meu K passa a ganhar, agora ele passa a ter um índice,
E esse índice, vou chamar de N, né? Porque para cada N eu vou ter um K diferente. Vou escrever que meu K ele é um Kn igual Nπ sobre L. E o meu N é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora. Uma outra consideração que você tem que fazer é que a função de onda deve ser normalizada. E para você fazer isso, em todo domínio em que a função de onda não é nula, nesse caso é de 0 a L, mas poderia ser de menos infinito a mais infinito, se não tivesse sido especificado. E essa integral, isso aqui é nada mais nada menos do que o módulo quadrado da função, essa integral deve ser igual a 1. Quando eu coloco o complexo conjugado dela vezes ela mesma, é porque a função de onda às vezes pode ser escrita como um número complexo. Como ela é um número real, está tranquilo. Isso aqui é chamado de condição de normalização. Quando você substitui a função vezes ela mesma, como ela é um número real que não tem parte complexa, vai ficar a ao quadrado seno ao quadrado de nπx sobre L. O teu K é nπ sobre L, tá bom? Como o A é uma constante, ele sai da integral, você vai ter a integral de seno ao quadrado dx. Essa integral você pode fazer uma mudança trigonométrica para resolver, mas eu gosto de usar o teorema do valor médio para integrais aqui. Seno ao quadrado, o valor médio nesse domínio de 0 a L, para esse seno aí, o valor médio é meio. E o comprimento do intervalo é L. Então essa integral, tirando o Azinho de dentro da L sobre 2, passa o L sobre 2 para o outro lado, vai ficar 2 sobre L, extrai a raiz e voa lá. Seu A é a raiz de 2 sobre L. Com isso, eu posso escrever que as minhas funções de onda, meus autoestados do sistema, eles são rotulados agora por um índice N, que vai ser a raiz de 2 sobre L, sendo de Np x sobre L. Meu N indo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora. E vão ser essas funções aqui que vocês estão vendo no desenho aqui à esquerda. Eu tenho de 0 a L, aqui as paredes do meu poço que inibem o elétron de poder passar para o outro lado. Então você vê que as funções de onda basicamente elas se anulam, não tem amplitude na região branca, que corresponde à região classicamente proibida. O modo fundamental, ele não tem nodos. O primeiro estado excitado, ele tem um nodo. O segundo estado excitado, 2 nodos. O terceiro estado excitado tem 3 nodos. Os nodos são esses zeros, tá? Na função de onda. Observem que, à medida que eu aumento o número de nodos da função de onda, eu aumento também a energia, porque vai aumentando o valor do K. Se você substituir a expressão do momento usando a relação de de Broglie, escrevendo como h cortado ao quadrado, h cortado Kn, porque o meu K é quantizado, então o meu momento vai ser quantizado. Essa aqui corresponde à energia cinética, que é P quadrado sobre 2m. Substitua o valor do K que a gente obteve, então a sua energia vai ser dada por essa expressão. H cortado ao quadrado, π ao quadrado, n ao quadrado, sobre 2ml ao quadrado. Quando meu n for igual a 1, esse termo aqui, h cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2ml ao quadrado, corresponderá à energia do estado fundamental, ou estado de energia mais baixa. E todos os outros estados superiores vão ser múltiplos desse estado fundamental. Então eu posso reescrever isso tudo como sendo E1 n ao quadrado. Observem que, à medida que eu vou aumentando o número quântico n, que corresponde à energia, eu estou aumentando a energia do sistema e aumenta quadraticamente. E observem também que, à medida que eu vou aumentando o estado quântico, a concavidade da função varia mais rapidamente. Então, isso corresponde a uma energia cinética maior. A gente poderia ter chamado essas funções de onda, ao invés de usar uma combinação de senos e cossenos, a gente poderia usar uma combinação de exponenciais imaginárias. E nesse caso, ao invés de eu combinar e elevado a ikx com e elevado a menos ikx, eu posso chamar somente de e elevado a ikx, com a devida constante na frente, e fazer o meu n variar de negativos até positivos. Nesse caso, eu posso considerar o zero também, porque o zero não vai me levar a uma solução nula. Aí, então, nesse caso, se eu usasse isso, eu teria que trocar as condições de contorno, ao invés de serem condições de contorno de confinamento, onde eu digo que a função de onda se anula nos extremos, eu passo a ter condições de contorno periódica, que é a função de onda ser igual nos extremos. Ela pode zerar nos extremos ou ela pode não zerar, mas nesse caso se adequa a ela zerar nos extremos. Vou ter o mesmo efeito em termos termodinâmicos, que eu poderia atribuir, nesse caso, a variável L, que é o tamanho do teu poço quadrado infinito, eu poderia atribuir ela ser muito grande, tender ao infinito. Nesse caso, as condições de contorno diferentes, que no caso periódicas e de confinamento, elas deveriam conduzir a resultados termodinamicamente iguais. É como se você dissesse que as paredes de confinamento estão muito longe, então você não consegue ver a diferença
entre senos e cossenos e exponencial imaginária. Vamos usar o que a gente aprendeu aqui para uma partícula só e fazer isso para um conjunto de partículas. Por comodidade, como eu estou em uma dimensão, eu vou utilizar o mesmo raciocínio que eu tive anteriormente, das paredes impenetráveis, porque o potencial tende ao infinito. E aqui eu coloquei um muro para você fixar melhor na sua mente a ideia, né? Um muro que você não vai passar, para representar a energia muito forte, uma energia muito intensa. E aí eu coloquei algumas partículas aqui, botei 8, distribuídas meio que aleatoriamente. Elas são indistinguíveis entre si. E eu vou resolver o mesmo problema, só que agora não para uma partícula só, para várias partículas. Vou considerar que elas não interagem entre si, porque aí eu consigo resolver o problema de forma mais fácil. A interação entre uma partícula e outra, ela vai levar ao acoplamento de coordenadas entre elas. E isso faz com que você não tenha uma solução analítica. Você só vai conseguir soluções numéricas, ou você vai ter que aplicar métodos perturbativos para poder encontrar soluções aproximadas. Se eu considerar que elas não interagem, eu não tenho energia potencial de interação entre uma partícula e outra, só o que me resta nesse sistema é a energia cinética. E aí, o Hamiltoniano ele vai ser representado por uma soma de energias cinéticas, já que a energia cinética de uma partícula é escrita como P² sobre 2m, a energia cinética da partícula I vai ser, no caso da partícula J, vai ser PJ² sobre 2m. Esse chapéuzinho no P representa um operador, no caso o operador de momento. Quando eu substituo a representação do operador de momento, eu posso reescrever isso aqui como sendo -h² sobre 2m, somatório de j igual a 1 até n, no meu desenho está 8, mas pode ser mais, de d² sobre dx² índice j. Então, mais uma vez, a gente observa que a energia cinética está associada com a concavidade, com a curvatura, porque tem segunda derivada. Então eu vou ter que resolver esse problema para uma função de onda que represente o sistema como um todo, esse conjunto de partículas. Para isso, eu tenho que escrever uma função de onda que ela dependa das coordenadas de posição da partícula 1, da partícula 2, da partícula 3, e vai embora, dependa da partícula até a partícula 8 no meu desenho, mas pode ser mais. Quando essas partículas não interagem entre si, eu posso fazer uma aproximação que é parecidíssima com o que você faz lá em eletromagnetismo, no método de separação de variáveis. Eu vou considerar que a função de onda, que depende das coordenadas da partícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n, até n, ela vai ser um produto das funções de onda individuais. Função de onda somente da partícula 1, função de onda somente da partícula 2, vezes função de onda somente da partícula 3 e por aí vai. Isso só é possível quando as coordenadas das partículas não têm nenhum vínculo entre si. Se tiver um vínculo entre si, o Hamiltoniano já não vai mais ser escrito dessa forma e, obviamente, você não vai poder utilizar esse método de separação, fazer esse produto de funções de onda de partícula única, que são chamados, tá? E aí, essas funções de onda de partícula única, elas podem muito bem ser escritas, como eu falei anteriormente, como sendo uma exponencial imaginária. Eu posso variar o índice J de um número negativo ou não, aplicando as condições de contorno periódicas. Quando eu faço esse tipo de cálculo, eu vou, assim como eu fiz no caso unidimensional, eu vou aplicar o meu operador hamiltoniano na minha função de onda do sistema. Mas a função de onda do sistema, ela é um produto das funções de onda de partícula única, até a enésima função de onda da enésima partícula, que depende da coordenada dessa enésima partícula. E cada uma delas vai estar associada a um K, um número de onda que está associado àquela partícula especificamente, que vai te dar uma ideia da energia cinética específica daquela partícula. Os Ks não precisam ser iguais entre as partículas, porque cada uma pode estar com uma energia cinética diferente, logo com um K diferente. E aí, para que você visualize melhor, eu abri esse somatório aqui. Então veja, -h² sobre 2m, somatório de j igual a 1 até n das segundas derivadas. Tudo isso aplicado no produto de funções de partícula única, que na verdade é nada mais nada menos do que a função de onda do sistema. Quando você faz isso, observem que, devido a essas funções de onda de partícula única serem exponenciais imaginárias, quando eu aplico a derivada duas vezes,
aplica a derivada uma vez, por exemplo, na função... Vou pegar bem aqui. Se você aplicar a derivada uma vez, vai cair IKJ. Aplica a derivada a segunda vez, cai outro IKJ. Então, o efeito global de você aplicar a segunda derivada é aparecer um menos KJ na frente. E aí, quando você faz esse cálculo, substituindo o produto das funções de partícula única, que representa a função de onda do sistema, para cada uma dessas derivadas, quando você aplicar a distributiva, a derivada que não corresponder à função de onda específica, ela atravessa como se fosse uma constante até chegar na sua devida função de onda de partícula única, atua nela e quando atuar, ela traz um menos kj ao quadrado. Então, para cada derivada dessa, eu vou ter um menos kj. Então, para a derivada em relação às coordenadas da partícula 1, vai cair um menos k1 ao quadrado. Para a derivada em relação às coordenadas da partícula 2, vem menos k2 ao quadrado, e por aí vai até o enésimo termo. Então, eu posso substituir, eu posso, na verdade, aplicar o sinal negativo. Quando eu aplico o sinal negativo, fica todo mundo positivo aqui dentro do parênteses, e isso deve corresponder à energia vezes a função de onda total. O hamiltoniano vezes a função de onda do sistema é igual a energia vezes a função de onda do sistema. Isso é uma equação de autovalores. E daí você conclui que a energia desse sistema ela vai depender dos índices K1, K2, K3, Kn, e ela vai ser escrita como H cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica o somatório desses K's ao quadrado, de 1 até n. E aí, como eu falei para vocês até agora, as condições de contorno periódicas, elas quantizam os números de onda K1 igual N1, 2π sobre L, K2 igual N2, 2π sobre L. Como eu comentei ainda agora, vai ter o termo Kn. Um estado quântico vai ser especificado por esse conjunto de K's, ou no caso de N's também, você pode escrever em função de N, sem problema nenhum, né? Já que o K depende do N. E esse conjunto aqui, dependendo da dimensão do teu sistema, ele traz grande degenerescência. Considere que você tem 3 partículas dentro da caixa. Então, se eu for substituir naquela expressão de energia 1, 2 e 3, ou então colocar na sequência 2, 1, 3, ou 3, 1, 2, você vai ter a mesma energia. Você tem 3 estados diferentes com a mesma energia. Substitua na fórmula e você vai ver. Passa para 3 partículas. Isso é muito parecido com o que acontece quando você resolve a equação de Schrödinger tridimensional para uma caixa cúbica. Você tem degenerescência nos números quânticos associados às coordenadas x, y e z. Como é que você quebra a degenerescência? Basta fazer com que os lados da caixa sejam diferentes e aí você tem um paralelepípedo. Aí não tem degenerescência. Funções de onda de partículas quânticas, elas têm que ser simétricas ou antissimétricas. E isso é um princípio básico associado à invariância da densidade de probabilidade em relação à permutação de coordenadas. Mas a gente não vai pegar nisso agora, porque isso exige um tratamento mais refinado, um tratamento mais específico, porque você vai ter que distinguir funções de onda simétricas, que são aquelas que descrevem bósons, são aquelas que se você tem 2 partículas e você permuta as coordenadas delas, ela não muda de sinal, ela é simétrica. Agora, se você tem férmions e as partículas, tem 2 partículas permutando as coordenadas, ela tem que trocar de sinal. Bósons são descritos por funções de onda simétricas, férmions antissimétricas. Essa discussão vai ser deixada mais lá para frente, quando a gente for falar, por exemplo, do condensado de Bose-Einstein ou do gás de Fermi. Você vai ter o seguinte: a energia do teu sistema de partículas livres que não interagem entre si, possuem a mesma massa, estão confinadas em uma caixa unidimensional de tamanho L, ela vai ter essa expressão. Vai ser uma energia que depende dos índices N1, N2, N3, até o enésimo índice. Vai ter um termo em comum que é 2π quadrado, H cortado sobre ml ao quadrado, e isso multiplica a soma dos quadrados dos números quânticos relativos a cada uma das partículas individualmente. Então observem que existem diversos estados com essa mesma energia, existem diversas combinações. Uma combinação possível seria esse cara aqui é igual a 1, esse aqui é igual a 2, esse aqui é igual a 3. A outra combinação seria esse aqui é igual a 2, esse aqui é 1 e esse é 3. Uma outra combinação, 3, 2, 1 ou 3, 1, 2. E existem mais termos aqui no meio, que eu não estou considerando agora por simplicidade. Existe uma enorme gama de estados com a mesma energia.
E aí você vai ter que contar a degenerescência desse sistema. À medida que você tem mais partículas, essa degenerescência vai acabar ficando maior. Esses diversos tipos de estado com a mesma energia, eles vão corresponder às diversas combinações possíveis dos números quânticos NI que possuem a mesma energia. Então, a uma dada energia, você tem uma infinidade muito grande de estados possíveis, todos com a mesma energia. Essa degenerescência ela vai crescer muito rápido. Quanto mais partículas no sistema, maior a degenerescência. Então é isso aí, gente. Obrigado e até a próxima.